Você diz que quer alcançar grande sucesso, mas quer mesmo? Você diz que sonha muito alto, mas quer mesmo realizar o sonho? Você diz que quer vencer, mas quer mesmo? Você diz que quer ser alguém, mas quer mesmo? Você diz e fala e canta e dança e grita, mas quer mesmo? Ou será que só faz barulho? O que é que você está fazendo além de querer? Esperando acontecer? Vai esperar muito tempo. Você tem que entender uma coisa muito importante. Se você realmente quer alguma coisa, então tem que dizer, eu quero. E tem que querer mesmo. Tem que sair para a luta. Você pode aprender com aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Sabe que em circunstâncias ele usou essa expressão? Sabe quando foi que ele disse, eu quero? E realmente fez acontecer? Em uma situação em que o fato almejado dependia unicamente do querer da parte dele. Do contrário, não teria sido realizado. Assim, ele ensinou e provou mais uma vez que não são as intenções que realizam. Não são os desejos que conseguem, mas as ações. Foi o que ele fez. Tomou ação. Conta o relato que, estando o grande mestre entre a multidão, aproximou-se dele um leproso. Preste atenção em alguns detalhes que enriqueceram a narrativa. Primeiro, aquele homem demonstrou grande coragem e até foi irreverente, até certo ponto e de certo ângulo. Isso porque a lei exigia que os leprosos vivessem separados do povo. Eles não podiam sequer se aproximar de alguém enquanto portassem aquela terrível doença. Segundo, aquele homem tinha uma confiança imensa que poderia ser curado por aquele por quem esperava já por muito tempo. Ele havia se esforçado em adquirir o verdadeiro conhecimento dele e sobre o que ele faria. Terceiro, expressou essa confiança por meio da sua ação ousada e do seu pedido humilde. Relata-se que ele disse, Senhor, se apenas quiseres, podes tornar-me limpo. Repare a extensão da confiança do homem. Ele sabia que aquele, por quem tanto esperou, recebia o espantoso poder para proceder um milagre dessa magnitude. A realização agora dependia do querer de quem podia curá-lo. Se ele não quisesse nada, poderia ser feito. Aí apareceu outra qualidade naquele pobre doente. Parece que ele se conformaria caso não pudesse ver seu desejo consumado. Parece que entenderia não ser digno para receber o bem esperado. Se apenas quiseres, disse ele. Nesse caso, ele próprio não poderia fazer nada. Impressiona ver a sequência do relato. Impressiona ver o que fez aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Ele também mostrou certa irreverência. Mostrou que o amor e a bondade estão acima da justiça de qualquer lei. Ele tocou no leproso, o que a lei proibia fazer. Aí é que pensamos mais profundamente. Há quanto tempo será que aquele pobre homem não sentia um toque humano? Há quanto tempo será que não sentia a mínima demonstração de carinho? Mas poderia ele receber a realização do seu desejo? Não estava querendo demais? A cura instantânea da lepra, doença incurável e progressiva? Era assim naquele tempo, pois a designação lepra incluía a hanseníase, doença que até hoje não tem muita chance de cura completa. Pois bem, ao tocar no leproso, o grande mestre mostrou a disposição que a tudo resolve. Disse ele, eu quero tornar-te limpo. E o homem foi instantaneamente curado da sua lepra. Eu sei que você, que vive a esperar que as coisas aconteçam milagrosamente, já está aí se defendendo. Já deve ter raciocinado que esse caso envolveu muito mais do que está no poder humano. É verdade, mas o ponto ilustrado com esse fato é a disposição de querer de verdade. Caso não quisesse, nem mesmo aquele homem poderoso teria curado o leproso.
para qualquer realização precisa haver primeiro a ação. É a ação que realiza, não é a intenção, não é o desejo, não é o que chamam de fé e não sabem que não passa de credulidade. E a ação provém da forte disposição de querer. Você tem que querer. É claro que não adianta querer o que está fora da sua esfera de atuação. É claro que não adianta sair por aí querendo acabar com as doenças do mundo. É claro que não é verdade que querer é poder. Querer é poder dentro do seu campo de atuação, dentro daquilo que é humanamente possível. Nesse campo não pode haver impossibilidade. Nesse campo basta querer. Mas é preciso querer de verdade. É a vontade que é a força. Então, vê se sai desse marasmo chamado espera. Vê se cria coragem para querer. Vê se também se reveste até de certa medida equilibrada de reverência, aquela dose que precisa para ousar, para quebrar paradigmas de certos sossegados e desmotivadores que ainda abundam por aí. O que você precisa é querer, aquele querer que motiva, aquele querer que faz acontecer, aquele querer que faz desaparecer a ideia do impossível, que faz sumir o desânimo, que faz sair do casulo, da espera e partir para a conquista do que quer de verdade. A espera só é bem-vinda quando faz parte do seu campo de atuação, quando está dentro do projeto em andamento, quando carece de paciência porque é uma questão de tempo, do contrário, faz parte do vocabulário dos preguiçosos, dos que esperam acontecer. Não foi isso o que ensinou com suas fortes ações aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Do ponto de vista dele, o que você precisa é fazer como ele, ter a mesma disposição, dentro do seu campo, sempre dizer com convicção, com boca cheia e peito estufado: eu quero! Nós vivemos em uma época diferente e estranha. Nunca antes na história humana se viu tamanho esforço em todos os sentidos. O ser humano nunca foi tão esclarecido, jamais tivemos acesso a uma tão alta gama de informações. No entanto, nunca se viu um maior grupo de pessoas totalmente alienadas da verdade sobre os fatos como hoje se vê. Interessante o uso da palavra alienado. Geralmente é usada justamente como referência a pessoas desinformadas, afastadas do convívio social, fora do ar, como se costuma dizer. Mas o ponto é que as pessoas, de modo geral, se alienam do que é real por aceitar apenas as meias-verdades. Não costumam ir ao fundo para entender de fato o que ouve ou lê. Quando aparece qualquer coisa que seja contrária às suas crenças, em vez de analisar o que ouviu ou, ao menos, dialogar, ele já se revolta e critica. Por outro lado, aceitam com a maior naturalidade aquilo com que concordam, mas do que não tem nenhuma base para acreditar. Surge aí mais uma vez o alerta carregado de sabedoria que nos deu aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Avisou ele em sua tamanha compreensão da realidade: vigiai-vos dos falsos profetas que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Para corroborar o exposto, pense em o que vem à mente quando ouve a palavra Bíblia. Pode vir coisas diferentes em mentes diferentes, mas sempre ligadas à religião, não é? Mas basta olhar para a quantidade de ideias diferentes e divergentes que dizem ser extraídas dela, que já dá para perceber que aquilo que ela realmente é, não é conhecido pela maioria. Do mesmo modo que vem à mente quando se ouve falar de Jesus Cristo. Aqui também o sentido real do que ele representa, na maioria das vezes, fica perdido entre as conflitantes crenças a respeito. É por isso que aqui desenvolvemos um trabalho neutro. Não costumamos falar de crenças religiosas, mas de princípios extraídos da incontestável sabedoria daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Os princípios são imutáveis, incontestáveis, do contrário não seriam princípios. Se contestados, é a melhor prova de que não houve entendimento deles. Seguindo essa linha de raciocínio, pense em o que vem à mente quando se ouve a palavra profeta.
Do mesmo modo que os exemplos já mencionados logo se pensa em religião. No entanto, a palavra pode referir-se a qualquer pessoa que diz ter a capacidade de adivinhar o futuro, ou qualquer pessoa que faz alguma predição ou até previsão. Aí percebemos a grande sabedoria e percepção daquele que é considerado o grande mestre. Se você gastar um pouco de seu tempo analisando, verá que os maiores problemas enfrentados hoje advêm de acreditar nos falsos profetas. Eles graçam por toda parte. Pessoas morrem porque acreditam na cura prometida por uma nova descoberta. Você possui o poder de análise. Você é um ser inteligente. Você é dotado de sabedoria. Você tem um potencial incrível. Precisa aprender a desenvolver tudo isso. Precisa deixar de ser guiado por uma crença atormentadora, porque o líder religioso disse que é assim. Os falsos profetas estão espalhados por todos os lados. Se existem milhares de crenças diferentes sobre uma mesma coisa, elas não podem ser todas verdadeiras. Só existe uma verdade sobre uma mesma coisa. É você quem tem que procurar. É você quem tem que provar. É você quem tem que parar de sofrer com crenças absurdas criadas por mentes doentias e outras tantas gananciosas e fraudadoras. O sistema humano só sobrevive porque vive da própria podridão que criou. Não acredite nele como sendo o dono da verdade incontestável. Você está cercado de falsos profetas. Quem alertou sabia o que dizia. Será sábio você se mais uma vez atentar à sabedoria daquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Seja sábio. Você é. Você deve estar cansado de ver tanto engano pelo mundo afora. Pode até ser que tenha nascido de um engano. Pode ser que esteja sorrindo agora por puro engano. Ou esteja chorando por ter sido enganado. Infelizmente é assim que vivemos, sendo enganados. Mas parece que já é hora de aprender alguma coisa e tomar mais cuidado. Já é hora de parar de cair nas artimanhas dos aproveitadores e pagar um alto preço por isso. Um alerta soado por aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos pode ser de grande ajuda nesse sentido. Falando sobre os embusteiros religiosos dos seus dias, ele avisou: pelos seus frutos os reconhecereis. Será que se colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Um pouco mais de atenção na comparação revela coisas extraordinárias. Faça, portanto, essa análise minuciosa. Primeiro, a simplicidade da afirmação. É claro que uma árvore doente não pode produzir bons frutos, como também não pode produzir frutos uma árvore que não seja frutífera. Bons frutos vêm de uma árvore produtora e saudável. Isso é tanto natural como lógico. Por que então o tão sábio mestre usou essa comparação com tamanha simplicidade? Porque ele ensina muito quando você presta a ela a devida atenção. É fato conhecido que o maior homem que já viveu era mestre em ensinar com simplicidade. No entanto, nada quer dizer que o simples seja de fácil compreensão, especialmente como no caso dele, que ensinava por meio de várias figuras de linguagem, com o propósito de não ser entendido pelos hipócritas. Quem o ouvia precisava ter coração sincero e ter o desejo de fato de entender seus ensinos. Essa boa disposição ajudava a fazer a ligação dos pontos em todas as coisas, levando a um entendimento claro. No caso em questão, ele havia feito alusão a falsos líderes religiosos que eram como lobos vorazes, mas enganavam o povo aparecendo vestidos em peles de ovelhas. Daí introduziu o raciocínio com a afirmação: pelos seus frutos os reconhecereis. Repare que o foco do seu ensino reside nessa introdução. O que foi dito logo em seguida foi justamente para deixar claro que não haveria desculpas para não se conhecer os falsos profetas, tanto naquele tempo como nos anos à frente, quando abundariam muito mais.
É essa a parte forte do aviso dele. Se o líder religioso, a classe por ele atacada, produzisse frutos políticos, por exemplo, estaria produzindo algo desnatural. Logo, não seria uma produção saudável, uma vez que o seu papel ou a sua natureza deveria ser a produção de coisas espirituais. Mais importante ainda, porém, fica na introdução das ideias. Pelos seus frutos os reconhecereis. Se não era possível reconhecer a espécie de árvore por olhar para ela, é porque alguma coisa estava errada. Seria necessário prestar atenção ao que ela produzia. Pode muito bem ser o caso de uma planta que aparenta boa saúde, mas que na verdade está podre. Seria necessário prestar atenção àquilo que ela produzisse. Daí você pode entender que cabe a você o cuidado com as aparências. Em um mundo dominado pelo engano, você não pode acreditar naquilo que vê ou naquilo que ouve. Não pode se deixar levar pelas aparências, porque as aparências enganam. Você precisa aprender a prestar atenção não à árvore oponente, forte, vistosa, que tem à sua frente, que capta a atenção e admiração de todo mundo. Precisa antes prestar atenção ao que ela produz. E você bem sabe que, infelizmente, no nosso mundo atual, a produção tem muito pouco de saudável. Em todos os campos e setores da vida abundam os enganadores. E não adianta você reclamar. É você o responsável. Se a árvore tem aparência enganosa, você pode confirmar a sua saúde por aquilo que ela produz. O problema é que você gosta de ser enganado. Você gosta de alimentar falsas esperanças. Você é orgulhoso demais para admitir que esteja errado. E segue por aí, bajulando os enganadores desse mundo. Quem falou tinha base suficiente. Ele sabia o que era veraz e o que era engano. Ele deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Ele nunca se deixou enganar. Teve coragem bastante para confrontar os enganadores. E deixou o aviso para que você não perca seu tempo e sua vida à cata de frutos podres e de árvores mais podres ainda. Basta colocar à prova o que vê e o que ouve. Basta prestar atenção, porque pelos seus frutos os reconhecereis.